Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus. Como estamos? Será que estamos bem? Momento difícil, né, que o Brasil tem passado. Com essas crianças, essas bênçãos. Glória a Deus. Momento difícil que o Brasil tem passado, né? Essas eleições. Algo que deveria estar cheio de amor pelo nosso país está virando em ódio, rancor, raiva. Mas nós, como igreja, corpo de Cristo, nosso papel é orar. Orar, exercer nossa cidadania, mas confiar no Senhor, principalmente, porque Ele é aquele que rege todas as coisas. O mundo está sobre os teus pés. Nada há nesse mundo que falte com a mão dele. Ele não se retirou de nós ainda. Ele ainda está aqui. E é nisso que nós cremos. E é nisso que nós queremos confiar. A diferença nossa e dentre os outros que não creem é justamente o crer, a fé na esperança. E a esperança tem um nome, e o nome é Jesus. E ele não só morreu, mas também ressuscitou. Ou seja, ela é viva. E ela opera ainda hoje. Então que nós tenhamos esperança, fé sobre aquilo que nós estamos passando, porque o Senhor é bom. Nós cantamos o tempo todo. Amém? Eu quero dar continuidade. A última vez que eu preguei aqui, eu iniciei falando sobre o amor de Jesus, mas um amor voltado à prática, porque o que eu quero trazer para nós é que nós tenhamos práticas desse amor. Assim como nós acabamos de ouvir no hino, né? Por amor ele se entregou. Assim também nós devemos nos entregar para o outro. Porque ele nos chama para ser como ele, não diferente. A única coisa que ele nos pede para ser diferente é diferente do mundo. Diferente dos que estão lá, não conforme eles, mas ele quer que nós venhamos segui-lo. E eu quero ler um texto bem conhecido que está lá no livro de Marcos, no capítulo número 5. Para nós nos contextualizar, entender um pouco aonde esse texto está chegando. Um pouco antes do capítulo 5, se você ler Mateus, antes ali do capítulo 9, 8, você vai ver um Jesus que não para, um Jesus que o tempo todo está em movimento, um Jesus que ele tem sede de justiça, por isso aonde ele vai, ele promove ela, ele promove justiça, ele ama, ele perdoa, ele faz. E se você ler um pouco antes, você vê que ele sobe a um monte ali na Galileia e prega durante muito tempo, falando sobre os princípios do reino. E fala ali muito bem sobre o que ele espera dos filhos desse reino, daqueles que estavam aos pés do monte ouvindo. Ele está falando ali naquele monte a respeito de nós, como deve ser a nossa vida. E ao descer do monte, ele começa então a curar e a andar, ele não para. As circunstâncias não param, Jesus. O dia a dia não para, pode estar chovendo, solarado, ele continua fazendo o que ele veio para fazer. Que é o quê? Libertar o cativo, curar o enfermo e amar. Então ele vai para Cafarnaum. E de Cafarnaum ele continua operando os seus milagres. Ele cura a sogra de Pedro.
e continua operando vários milagres. Só que tem um momento, muito obrigado. Tem um momento que ele fala assim, olha, já a multidão já atrás dele, tanto de pessoas em volta. Ele fala, olha, vamos passar para o outro lado da margem do mar da Galileia, do lago. E vamos passar para o outro lado. Ou seja, ele ainda tem algo a se fazer. Não sei se você está entendendo, mas apesar de muitas coisas, muitos afazeres, muitas pessoas que estavam ali apalpando ele, a palavra de Deus fala que ele ficou conhecido por muitas regiões, e todas essas regiões estavam levando enfermos até a ele. Então, ou seja, era uma multidão que estava ali aguardando ele, para ele curar, para ele promover um milagre. Ou seja, o que ele mais tinha era compromisso. O que ele mais tinha era afazeres. Uma pessoa muito ocupada, o seu nome é Jesus. Mesmo assim, talvez cansado, talvez ali angustiado, com dores, porque ele não parava de andar, ele não parava de se mover. Ele fala assim, não, mas há algo a se fazer. É necessário que eu vá a um lugar. E ele fala, olha, vamos rodear esse lago aí. Ele junta os seus discípulos, entram em um barco. Eu não sei se esse barco era dos discípulos. Eu não sei se talvez ele alugou esse barco, gastou dinheiro. Eu não sei, não fala o texto. Só que ele entra num barco. Outros evangelhos falam que outras pessoas foram em outros barcos, porque ele queria atravessar o mar da Galileia para chegar a algum lugar, e ele não falou onde. Ou seja, ele sabe que tem um lugar que alguém o aguarda. Ele não falou aonde para os discípulos. Ele falou, não, é necessário ir, vamos atravessar. Talvez a multidão foi a pé, dando volta. Muito provavelmente, porque após ele sair dessa cidade, onde nós vamos ler, ele volta ao encontro dessa multidão. Mas o que eu sei é que, independente da condição de Jesus, se estava cansado, dos seus compromissos, ele se atentou a uma pessoa. Era necessário ele atravessar por causa de um ou dois, não sei, porque Mateus fala que era 2 homens e Marcos e Lucas falam que era um homem. A grande questão é que havia ali alguém que precisava. Então, apesar de toda a circunstância não ser favorável, ou seja, se fosse nós hoje, nós desistiria, porque, poxa, é longe, tem que pegar um barco, tem que ir lá. Poxa, sério, vamos deixar para depois esse negócio. Às vezes, quando eu estiver lá perto, eu vou, né? Poxa, eu estou curando, estou fazendo, estou cansado, vamos deixar para depois. Poxa, olha o tanto de multidão aqui. Tem muita pessoa aqui, não precisa eu ir lá. Não precisa eu estar lá, porque aqui tem pessoas. Mas Jesus não vê isso. Jesus vê que havia uma necessidade. Porque ele era Deus, ele sabia que havia um homem nessa cidade que estava clamando por socorro. E é o que nós vamos ler a partir de agora no capítulo 5. Que diz assim, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Marcos fala Gerazenos, terra de Gerasa. Mateus fala de Gadara, os Gadarenos. A grande questão é que ali havia 10 cidades gregas, que eram na região de Decápolis. Ou seja, eram cidades que não eram cristãs. Haviam judeus, sim, porque os judeus se espalharam
porém eram cidades que adoravam outros deuses. Ou seja, era uma cidade em que o judeu não queria estar. Era uma cidade que não era bom. Não era bom, porque lá só tinha quem? Os ímpios, os pecadores, adoradores de outros deuses. Marcos 5. Era uma cidade que não seria bom aos olhos. Você que mora aqui em Goiânia, tem algum lugar que você olha assim e fala, não, nada pode vir de bom dali? Tem aquela esquina, aquele beco que você fala, ali eu não vou? Decápolis poderia ser muito bem essa cidade. Eram 10 cidades gregas. Adoravam os seus deuses gregos, e os gregos adoram vários deuses. E as suas liturgias eram cada uma mais estranha e mais pecadora do que a outra. Só que Jesus falou, não, vamos. Ou seja, não importa o lugar, importa que o reino chegue, independente do lugar. E qual é o dever nosso? Ir e levar esse reino neste lugar que ninguém quer ir. E Jesus vai, e no verso 2 diz, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Glória a Deus, ó, benção, chuva. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu quem? Jesus. Correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali um monte de uma grande manada de porcos, E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Amém? Jesus então chega a esse local que não era muito bem visto. O texto já nos informa que era um local que cultivava, ali os seus porcos, que era para o judeu pecado, não se podia criar, não se podia comer. Ou seja, isso já era um baita do empecilho para o judeu. Eu quero que, quando eu estiver falando, você preste atenção nas práticas, amém? O que Jesus está fazendo, para que nós possamos chegar a um raciocínio do que nós podemos fazer hoje. Então Jesus chega lá e de repente sai um homem dos sepulcros, um lugar onde ninguém quer ir, ninguém quer ficar o dia lá. Um lugar em que todos ali passavam de largo. Todos daquela cidade não queriam nem sequer chegar perto daquele lugar. Por quê? Porque havia um homem ali.
Um homem que estava com certeza desfigurado, com certeza ferido, marcado. Ele se debatia com as pedras, com certeza ele estava despido. Sua vergonha toda estava à mostra. Não é uma pessoa que alguém queira se achegar. É tanto que toda a população já deixou ele. Um homem abandonado pela sua família, abandonado pela sociedade, pelos seus amigos. Não tinha amigos mais, não tinha família nenhuma mais. Um homem que estava enfrentando o seu pior dia na face da terra, abandonado por todos. Sabe-se lá se estava se alimentando e de quê? Com suas necessidades, porque ele era homem ainda. Um homem que, com certeza, estava ali clamando, gemendo, com a esperança de encontrar alguém que possa o ajudar. Mas que muitas das vezes as pessoas correm porque ele era forte, ele despedaçava as cadeias, ninguém entendia o que esse homem tinha. Por isso que jogaram ele para um canto e nunca mais foram vê-lo. Era como se tivesse um aviso, não passe ali, porque se você passar, você vai sofrer com esse homem vai te pegar. Amém? Você conhece alguém assim? Vizinhos que estão vivendo sem esperança, que estão jogados nesse mundo, que estão destruídos, feridos, a família já abandonou por causa das drogas, eu não quero saber desse infeliz. Por causa do álcool, nem a família mais quer. Você conhece alguém assim? Que a sociedade inteira julga-o como lixo. É tanto que coloque ele para o escanteio e de lá e não querem que eles saiam. Porque é prejuízo. Eu não quero esse homem perto da cidade porque é prejuízo. Você conhece, você sabe onde tem pessoas assim, que quem sabe, por causa de um erro no passado, todos o julgam. A sociedade o quer trancafiado. Existem pessoas assim, e elas estão do nosso lado. Só que a minha esperança, sabe qual é? Porque um dia Jesus apareceu. Ele viu Jesus. Então Jesus chega para esse homem e ele já corre aos teus pés, todo ferido, rejeitado por todos. Sabe-se lá qual era a condição deplorável que esse homem se encontrava. E Jesus já chega falando, eu já sei o que esse homem tem, então saia. Saia, espíritos malignos. Saia. E então ali acontece algo que os espíritos falam com ele, né? Legião é o seu nome. E quando nós falamos disso, nós já ficamos meio atemorizados, né? Porque os crentes, tem uns crentes aí que tem medo, né? De demônio, tem medo dos espíritos manifestar, né? Eu tinha, não posso falar nome, aí tinha um pastor meu, uma certa época, que ele falava assim, olha, quando alguém ficar possesso, você fica do meu lado, que eu morro de medo, então se qualquer coisa você segura. Eu falei, mas rapaz, tu é pastor, queria vergonha na tua cara. E ele ia, eu falei, não, mas é verdade, sai do meu pé, não sai de lado não. Eu falei, mas moço, maior é o que está em nós. Mas existe, ou seja, uma pessoa que continha nela algo
que era como se fosse um repelente, repelia todos. Vamos caminhar um pouco agora para os dias de hoje. Quando você olha aquela pessoa, vem vindo com a calça larga, um tênis grandão, que nem eu já andei muito assim, a barreta, tênis que nem o meu assim, de skatista. Qual que é a primeira coisa que se passa na sua cabeça? Você é assaltado. Ixi, logo meu celular. Ou às vezes você você está passando na frente de um bar e tem um bêbado saindo dele, cambaleando. E você faz de tudo para dar meia volta, para que ele não te veja. Porque você sabe que ele vai te pedir alguma coisa. Às vezes tudo que ele quer é um abraço, para que você leve ele até a casa dele. E no caminho, você vai falando de quem? De Jesus. Mas ele está bêbado, ele não vai entender nada. Será? Que Deus é o nosso? Onde está o nosso Deus nisso? O que eu estou tentando dizer é que existem pessoas que nós mesmos, nós cristãos, julgamos. E nós nos tornamos como um Deus, o juiz, e dizemos: este já está condenado. Este não tem como mais. Este, olha para esse gadareno, olha para esse homem endemoniado. Se fosse hoje, se você visse isso hoje, o que você diria? A polícia tem que pegar e dar um cacete. E mandar matar um homem desse. Esse homem não pode viver no nosso meio. Olha lá o que o vizinho faz todos os dias. E o que você faz todos os dias por ele? Porque eu não sei se você notou um pouco aqui, se você veio à mente aqui alguém parecido com esse homem. Você notou alguém parecido com esse homem? Se você não notou, olhe para você. Quem era você antes de Jesus? Já era santo? Eu acho que não. Nós éramos desgarrados, vivíamos no lamaçal da mesma forma do pecado. O pecado desse homem não é pior do que o meu. As ações desse homem não são piores do que as minhas. Não é porque ele está com um espírito imundo, às vezes eu sou mais imundo do que muito espírito. Por negar o quê? A verdade a quem precisa. Por negar o quê? O amor a quem precisa. Às vezes eu estou sendo mais imundo do que um espírito imundo. Porque a Cristo nos confiou esse tesouro. E nós muitas das vezes o negamos. Ou seja, nós queremos matar aqueles que ainda restam uma esperança. E qual é a esperança que eles têm? Porque ainda há fôlego de vida. Se ainda há fôlego, há esperança. Mas nós queremos o quê? Matar. Ou seja, esse homem somos nós, antes de Cristo. Pecadores terríveis, sujos, vivíamos nos debatendo, achando que nós éramos alguma coisa, achando que o poder estava nas nossas mãos, achando, eu posso, eu consigo, eu sou eu, é minha empresa, é meu. Não! Esse homem é eu e você, antes de Cristo. Mas sabe qual é a esperança? Que Jesus um dia apareceu.
apareceu para mim, apareceu para você. E hoje você está aqui. Pecador como sempre, porém redimido, resgatado, justificado pelo sangue de Jesus. E então Jesus pega, saia desse homem, deixe esse homem. E de repente os espíritos vão ali para os seus porcos. E logo os porqueiros correm para a cidade para avisar toda a cidade. E quando eles avisam essa cidade, é interessante porque alguns versos antes fala que aquela cidade já tinha conhecimento que o Filho de Deus estava andando, curando. Lá fala que pessoas dessa própria cidade já estavam indo ao encontro de Jesus, levar seus enfermos, e ninguém foi lá pegar esse homem. Está aí na Bíblia, versos antes, fala que Decápolis já sabia que existia um Deus que estava curando. E lá no verso, que eu não anotei, mas está, fala que muitos já estavam levando os seus enfermos. Ou seja, esse homem, até a sua cidade, até a sua família, não via nele valor mais algum. Ao ponto de, quando surge uma esperança, eles não querer levar. Isso é grave. Isso é grave. Mas Jesus, com sua eterna misericórdia, decide gastar o seu tempo, gastar ali, quem sabe, os seus recursos, porque para viajar de barco, dias andando, ele precisava de recursos para se alimentar, para fazer os seus afazeres. Jesus não poupou o seu bem maior, melhor, que é o seu tempo. Ele não poupou. Não, ele simplesmente falou, é necessário ir, vamos. Se pôs no barco e foi. É necessário ir. E o que nós temos feito de necessário pelo próximo? O que nós temos feito de necessário por esses, que assim como nós éramos antes? O que nós temos feito de necessário para alcançar a este, que muitas das vezes está na nossa porta, está do nosso lado? O que nós temos feito? Nós dizemos que estamos tão ocupados. Sempre, esse é o maior questionamento. Sempre estamos muito ocupados. Não dá tempo. Não dá tempo, eu não consigo ir. Não, quem sabe da próxima vez. Quem sabe no próximo dia. O próximo dia pode ser tarde. Você sabe se você vai estar aqui amanhã? Não. Então viva o hoje como se fosse o último. E faça hoje o que você faria hoje. Não deixe para amanhã. Porque amanhã você pode, quem sabe, dormindo mesmo, ir para a glória. Então por que tantos planos? Não, amanhã eu começo algo. Às vezes Deus coloca no nosso coração muitos planos, muitos projetos. E nós simplesmente vamos deixando, vamos colocando empecilhos, montes, montanhas vão se colocando à frente do projeto, e chega um momento que nós fazemos o quê? Desistimos. Por quê? Porque nós queremos. Porque o momento hoje, o mundo hoje é assim. Se não for algo que me dê algo em troca hoje,
eu não faço. Agora eu te pergunto, este homem tinha algo para dar em troca a Jesus? Este homem tinha algo em suas mãos de valioso para dar a Jesus? E por que nós então tanto esperamos algo em troca de alguém que nós vamos evangelizar? Que nós vamos pregar? Que nós vamos oferecer o nosso amor? Então, por que então nós colocamos uma tabela para amar? Eu só amo se o sujeito for assim, porque se não for assim, não merece. Eu não perco meu tempo, porque eu sei que vai ser difícil. Você quer algo mais difícil do que esse? Encontrar uma pessoa violenta, uma pessoa que quer o mal a todos, que faz o mal a todos. Presta atenção no seu dia a dia, no nosso dia a dia, o que nós temos feito. Nós temos deixado para amanhã o que Jesus faz agora. Aonde está Jesus no seu caminho diário? Aonde Jesus está? No seu dia a dia. Será que Ele só está contigo no domingo? Ou será que todos os dias ao amanhecer você já se comunica com o Mestre? É uma pergunta que tem que ser todos os dias dita por nós. Onde está Jesus em mim? Todos os dias. Então Jesus faz algo que nenhum outro conseguiu. E vamos continuar lendo. Verso 14, Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram quem? Um endemoniado, o que tivera legião. Como que o viram ele? Assentado, vestido em perfeito juízo. E o que? Temeram. Agora vem aqui. Como que esse homem estava antes? Desgarrado, sujo, nu. Como que esse homem estava antes? Ele estava completamente fora de si. Porque com certeza já havia um tempo que ele estava assim. Não se reconhecia. Não tinha mais uma identidade. Não sabia quem ele era mais. Talvez já tinha se entregado à sua maior dor. Daqui eu não saio mais mesmo, então que seja assim. Mas então quando a população chega, eles veem ele assentado. Oh, glória a Deus. Jesus põe ele para descansar. Já chega de tanto peso. Já chega de tanto terremoto nessa vida. Já chega de tanta turbulência. Ele está sentado, calmo, tranquilo. Ele está vestido em perfeito juízo. Sabe o que eu entendo? Sabe o que eu entendo quando eu leio isso? Que Jesus não foi lá apenas para expulsar um demônio. Porque Jesus não vai para os lugares para fazer obras pela metade. Ele foi lá para salvar uma vida. Para trazer para o teu reino. Ele foi lá para arrancar das trevas um homem. Satanás estava muito feliz com aquele homem. E Jesus foi lá e arrancou-o do inferno. E transportou para o teu reino de amor.
e fez o trabalho completo. Deixou-o assentado, tranquilo, calmo, colocou uma roupa nele, ou seja, tirou a sua vergonha, deu-lhe uma identidade. Olha, você tem roupa agora, pode ficar tranquilo, deixou ele com a consciência perfeita. Para quê? Para que ele volte para a sua família, para que ele agora possa voltar para a sociedade de onde ele estava, para que ele possa voltar a trabalhar, a ter uma vida normal, algo que ele não tinha antes. Ou seja, a palavra que eu preciso levar não é apenas de boca, mas eu tenho que dispor toda a minha energia, todo o meu valor financeiro, todo o meu estado emocional, porque isso vai me custar. Para quê? Para que alguém fique em paz. Isso me faz recordar uma palavra de Jesus: olha, quando chegares numa cidade, encontrares uma casa de paz, alguém que vos receba, fique lá, não saia, não dê uma palavra apenas, não dê uma oferta apenas, não faça pela metade, porque você já está lá, mas só saia de lá quando a paz governar sobre essa casa. E o Labiano gosta muito de falar isso. É como se fosse um copo cheio de poeira, de sujo. E é que você, quando ele fica muito tempo parado, você vai vendo aquela poeira abaixando, abaixando. Demora. Ou seja, você vai criar um vínculo tão grande com aquela pessoa, com aquela casa, e que importa se for 5, se for 10, se for 20, não. Jesus fala é se for um apenas. Um apenas. Você vai fazer com que a paz se achegue nessa casa. Agora traz para nós novamente o que nós fazemos hoje. Nós gostamos de algo rápido. Nosso negócio é para ontem. Então, se for para dar só uma oferta e para que essa pessoa não me veja mais, nós vamos fazer. Ou às vezes nós temos o dinheiro, mas nós damos uma palavra motivadora, porque nós somos ótimos em dar sermões motivacionais. Meu Deus, é grande, vá com Ele. Não. O que Jesus está nos dizendo? É tudo o que você tem que deixar lá, ó, até que a paz reine sobre aquele lugar. Jesus só saiu dali quando viu o quê? Ele sentado, vestido, deram uma roupa para ele. Isso é lindo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque antes eu estava da mesma forma. Todos viam minha nudez, todos viam minha vergonha, todos sabiam aonde ia dar o filho da Neide, se não fosse Jesus. Todos sabiam pelo histórico familiar. Isso aí nós já sabemos, daqui a uns anos está aqui na beira do bar, aqui, do mesmo jeito. Galinho, um homem que não quer saber de relacionamento sério com ninguém. Todos sabem onde você iria dar. Mas Jesus, quando Ele vem, Ele faz o trabalho completo. E hoje você está aqui, um com Ele. Olha aí. Criou um vínculo. Ele não só trouxe a paz, mas como Ele falou, agora você faz parte da minha família. Você é meu, eu sou teu. Jesus que falou isso para ele.
Ou seja, essa é a métrica que nós devemos fazer para com o outro, para o nosso vizinho, para o nosso amigo. Não é menor do que isso. Não é menor. Por favor. Eu sei que somos pecadores, eu sei que nós vamos errar e muito. Como nós erramos. Porém, a busca tem que ser nossa. Eu tenho que buscar esse meu Rei Jesus até eu parecer com Ele. Ele fala, me busca. E sabe o que é melhor quando Ele fala, me busca? Ele fala, se você buscar, você encontra. Você acha. Você será como Cristo. Então, quando a população viu aquele homem naquele estado, se assustou. Falou, meu Deus, agora um homem que há pouco tempo estava sem juízo nenhum, agora está em plena consciência. Meu Deus, tanto que Deus é bom. Mesmo assim, julgaram Jesus. Não, por quê? Porque amaram mais os porcos. Amaram mais os porcos. Amaram mais o que os dava dinheiro. E falou logo para Jesus, não, saia da nossa cidade. Então o homem veio ali e falou, não, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Né? Deixa eu ir. Jesus pega e diz a ele, não, agora que vai começar. Agora, assim como você recebeu, você vai falar para todos. Assim como você foi transformado, você vai ajudar que outros sejam transformados. Assim como a paz agora está em você, você vai ajudar com que a paz chegue a muitos. Assim como eu te amei, você vai amar. Então volta para a sua cidade. E ali começou o ministério itinerante de um grande pregador. E ali começou o grande sermão da vida daquele homem, que é o que? Jesus me amou e Ele me tirou das trevas. Hoje eu estou na luz. Ou venha comigo que eu te mostro onde está essa luz. Venha comigo que eu te mostro onde há paz no meio das trevas. Venha aqui que eu te mostro. Ele não hesitou, ele foi. E por que nós hoje estamos nos hesitando tanto? Por que nós hoje estamos hesitando em ser luz e sal dessa terra? Por que nós hoje, ao invés de estar aí no mundo brilhando, estamos escondidos na nossa casa, na nossa igreja, no domingo? Por que nós hoje não estamos mais preocupados em levar o tesouro, o melhor de todos, àqueles que ainda não têm? E pelo contrário, nós estamos querendo que essas pessoas vão direto para as suas ruínas, vão direto para o lugar onde nós merecíamos. Jesus está chamando, meus irmãos, sede como eu, sede como eu. Então que nós possamos entender um pouco mais desse amor, porque isso aqui tem que ser amor, não é outra coisa, é amor. Amor por quem? Por aquele como você, me desculpe o termo, um Zé Ninguém, mas que agora se tornou alguém por causa do sangue do Cordeiro. Agora você tem identidade, então leve identidade a alguém. Agora você tem luz, então seja luz na vida de alguém. Agora você é um sal, você é resistente,
Então mostra isso a alguém. Leve a palavra a alguém, ame alguém. Independente se isso irá te custar tudo. Independente se isso irá te custar a sua própria vida. Porque agora Cristo vive em nós. E não nós mais vivemos para nós mesmos. Assim como Ele nos entregou a sua própria vida por amor, façamos assim então uns pelos outros, até que Ele venha. Eu agradeço. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o Senhor possa continuar ministrando na sua vida nessa semana. Que o Senhor possa continuar te perturbando todos os dias, para que nós possamos cumprir de fato e de verdade a sua palavra. Porque Deus sabe muito bem quem nós somos e que nós corremos sempre para o outro lado. Nós queremos é fugir, mas eu sei que Ele há de te apertar, Ele há de te confrontar para ganhar o seu coração. É essa minha oração. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Eu te peço perdão, Pai, pelo pecado de cada um de nós. Que o Senhor possa, Pai, realmente mostrar-nos aonde está o erro, aonde nós estamos pecando. Ó Espírito, Tu que consola, mas também que nos mostra os nossos erros, que o Senhor venha com força e nos constranja com Tua glória, nos constranja com Teu poder, nos constranja com Tua presença, para que nós possamos realmente viver de fato e de verdade esse amor ao qual o Senhor já nos entregou, ao qual hoje nós desfrutamos, e que muitos ainda precisam deste, Pai. Eu sei que ainda há muitos aqueles a quem o Senhor quer agregar à sua família. Pai, coloque essa chama em nosso coração, coloque esse amor em nossas entranhas, que não seja possível nós dizermos não. Papai, eu te peço, nos fortaleça como corpo, nos fortaleça como igreja, para que nós possamos viver verdadeiramente o Teu Evangelho, e não mais ficarmos vivendo de qualquer forma, não mais vivermos para os nossos gostos, não mais vivermos, Pai, de qualquer maneira, mas sim, Pai, viver conforme a Tua vontade. Papai, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, destes que estão aqui, também aqueles que irão ouvir, Senhor, e abençoe com a perturbação do Espírito, para que não saia mais do Teu Espírito ao nosso Espírito essa palavra, para que todas as vezes quando olharmos para alguém e formos julgar, nós lembrarmos do Senhor que não nos julgou, que veio ao nosso encontro sem sequer perguntar e questionar, mas simplesmente nos amou. Senhor, faça, eu te peço, para que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja que vai ao encontro do inferno, que quebre as portas do inferno e resgate as vidas que ali estão, assim como a Tua palavra diz. Papai, que nós venhamos ter mesmo a Tua palavra como única regra de fé e prática. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço.